Nessa segunda parte dos conceitos básicos, nós vamos falar ainda de nomenclatura, mas agora de circuitos trifásicos. Tensão de linha, tensão de fase, circuito em estrela, circuito delta, potência trifásica, e tentar resolver alguns exemplos. Quando a gente fala de circuitos trifásicos, principalmente se a gente tratar de circuitos trifásicos equilibrados, é perceber que três circuitos monofásicos compõem um circuito trifásico. Portanto, tudo aquilo que a gente fez na aula passada, a gente continua fazendo, sabendo que na fase B e C vai estar tudo defasado de 120 graus. Então, nós vamos focar, na análise do circuito trifásico, análise da fase A, sabendo que vamos tratar de circuitos equilibrados, então a gente não precisa se preocupar com fases B e C. É bom a gente perceber que nesse pequeno esquema aqui de um gerador, com rotor, com estator, eu esquematizei essas bolinhas aí como se fossem as bobinas, uma bobina da fase A, uma bobina da fase B, uma bobina da fase C, bota esse rotor rodando com uma bobina como se fosse um ímã permanente, ela passa na fase A, gerando uma tensão, 120 graus depois passa na fase B, 120 graus depois passa na fase C, gerando, portanto, uma tensão trifásica equilibrada, que a gente já notou como uma coisa com essa cara. Pego a tensão da fase A como sendo minha referência do tempo, a tensão na fase B vai ser a mesma coisa, atrasada de 120 graus, e a tensão na fase C é a mesma coisa. Essa notação no tempo pode ser colocada na sua forma fasorial, então tem três tensões A, B e C, que compõem um circuito trifásico. E aí, como fizemos na aula passada, eu quero saber qual é a corrente que circula num circuito trifásico. Aí eu imagino que eu tenho uma impedância Z-delta, Z-φ, em cada uma das fases. Se eu sei a tensão, sei a impedância, o cálculo da corrente é idêntico ao que a gente fez, tá certo? E a gente simplesmente faz assim, olha, tem três circuitos monofásicos, eu concentro minha análise na fase A, calculo a corrente na fase A, vai ser V sobre Z, tá certo? Eu sei quanto que vale V, sei quanto que vale Z, portanto o cálculo de I é direto. E nas outras duas fases vai ser a mesma coisa, defasada de 120 graus. O que é fantástico no circuito trifásico é que, se eu coloco num diagrama fasorial essas três correntes que a gente calculou, a corrente na fase A, defasada de φ graus em relação à minha referência, a corrente na fase B, φ em relação a EB, a corrente na fase C, φ em relação a EC, a gente consegue um conjunto trifásico de correntes equilibradas que somam zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que as três fases podem ser ligadas em um único ponto, e a somatória da corrente nesses pontos vai zerar. Portanto, eu não vou precisar de um fio de retorno. Então, é muito impressionante essa vantagem, e essa característica faz com que todos os circuitos, todo o sistema elétrico do mundo seja sistema elétrico trifásico. E aí eu mostro aqui um diagraminha onde eu quero mostrar as nomenclaturas. Essa tensão é A, da mesma forma que a gente fez para o circuito equilibrado. É o que a gente chama de tensão de fase, ou a tensão da fase para o neutro. Então, tensão de fase ou fase neutra é a mesma coisa. A diferença entre esta tensão EA e essa tensão que eu chamo de VL, que é, evidentemente, a EA menos EB, é chamada de tensão de linha, ou também tensão entre duas fases. E eu, naquele exemplo que eu fiz, e em todos os exemplos desse livro, a gente vai ter as três impedâncias equilibradas no meu circuito, um circuito trifásico equilibrado, mas caso as impedâncias não forem equilibradas, não tem problema nenhum, porque a corrente chamada corrente de neutro será a soma do fasor IA mais do fasor IB mais do fasor IC, fácil de calcular. Em geral, em circuitos trifásicos ligados em estrela, em geral a carga não é completamente equilibrada, esse sistema aqui é aterrado e o retorno é feito pela Terra. Essa carga pode estar em estrela, do jeito que está aqui,
pode estar em delta também, já que a soma das três correntes é igual a zero. Vamos fazer um exemplinho. Então, determinar o valor da tensão de linha. A tensão de linha é aquela tensão que a gente viu que é A menos EB. Eu sei quanto que vale A, eu sei quanto que vale EB, portanto, transformo ela para a sua notação retangular, volto para a notação polar, e a gente percebe o seguinte: o valor RMS da tensão de linha é raiz de 3 vezes o valor RMS da tensão de fase, ou seja, é 70% maior. Olha que interessante. Então, o fundamental quando a gente está lidando com circuitos trifásicos é saber o que eu estou falando. Se eu estou falando de uma tensão de linha ou de uma tensão de fase. Se eu confundir tensão de linha com tensão de fase, eu vou errar o meu problema, certo? O que é fundamental que a gente compreenda é que quando a nomenclatura usada em circuitos trifásicos, quando eu falo da tensão nominal, uma tensão nominal trifásica, eu estarei sempre falando da tensão de linha. Por exemplo, se eu digo que a tensão do gerador do Paranoá é 13,8 kV, eu estou dizendo que a tensão entre duas fases é 13,8 kV. Certo? Então, isso é fundamental e é interessante que, como eu disse, quando a gente quer resolver um circuito trifásico, a gente transforma o meu circuito para a fase A, analisa a fase A, e a fase A eu vou ter que pegar então aquela tensão nominal e dividir por raiz de 3. Então, essas duas tensões são sempre muito importantes da gente entender e diferenciar uma em relação à outra. Uma outra coisa importante de se ver, de se perceber num circuito trifásico, é o que a gente chama da potência trifásica. Na aula passada, a gente viu a potência na fase A, que é o produto do valor instantâneo da tensão pela corrente. A potência trifásica vai ser a soma do que acontece na fase A, com o que acontece na fase B, com o que acontece na fase C. Fazendo essa soma desses três produtos, aparece uma coisa bastante interessante. Vai aparecer 3 cossenoides defasadas de 120 graus que se anulam e 3 cossenoides função de φ que se somam. Se eu fizer essa álgebra, vai aparecer um resultado bastante interessante, ou seja, o valor da potência no tempo é igual ao valor médio da potência. Ou seja, a potência trifásica é constante, não varia no tempo, não pulsa no tempo. Isso é bastante interessante, porque a gente já viu, né, a lei de Newton, né, aquele equilíbrio entre a potência mecânica e a potência elétrica. Se a potência elétrica, por exemplo, de saída de um gerador é constante, e a potência mecânica de entrada no gerador, que é evidentemente constante, são iguais, eu consigo esse equilíbrio sem nenhum tipo de pulsação. Então, esta aqui é a potência trifásica. Em alguns livros, eles anotam, eles preferem usar o valor de linha, porque, como eu disse, na placa dos equipamentos trifásicos, a gente usa a tensão de linha. É bom definir também a potência trifásica. A potência trifásica é 3 vezes a potência monofásica, portanto, é a potência na fase A, B e C. Se eu pego essa potência trifásica e boto na sua forma retangular, eu vou ter uma parte real, que a gente já chamou de potência ativa, e a gente acabou de calcular, e a parte reativa, que vai representar a pulsação da potência em cada uma das suas fases, a gente chamou de potência reativa. Portanto, definindo a potência complexa como P mais JQ, da mesma forma que fizemos para o circuito monofásico. E aí também, a nomenclatura, a potência aparente a gente trata em volt-ampere, a potência ativa em watt, a potência reativa em VAR, e para determinar a corrente é fundamental saber qual é o fator de potência, que é a relação entre a potência ativa e a potência aparente, que nada mais é que o cosseno do ângulo de defasagem entre a tensão, fase neutro, e a corrente de fase. Vamos tentar fazer um exemplo. Qual seria então a corrente de uma carga trifásica de 10 MVA, 3,8 kV com fator de potência 0,8 indutivo? O que eu quero ver nesse exemplo é simplesmente ter clareza que este número aqui, já que a carga é trifásica, é a potência aparente trifásica,
Este número aqui é a tensão de linha dessa minha carga. Portanto, para calcular a corrente, eu vou precisar calcular o módulo, é claro, e calcular o ângulo. Quando eu falo que eu tenho um fator de potência, nesse caso igual a 0,8, eu preciso dizer se ele é indutivo ou capacitivo, porque o arco cujo cosseno é 0,8 pode ser mais ou menos 36 graus, portanto, se eu sei que ele é indutivo, eu sei que a corrente estará atrasada em relação à tensão. Fazendo o cálculo, então, eu calculo primeiro o módulo, como sendo a potência de trifásica dividido por raiz de 3, a tensão de linha, vai dar 418 amperes. Eu pego a tensão de referência com 0 graus, a tensão fase neutro como referência, e eu tenho, como eu disse, que a minha corrente estará atrasada em relação à tensão fase neutra de 36,8 graus. Calculo a fase A, B e C, saem imediatamente. Qual seria um banco de capacitores para que esse fator de potência deixasse de ser 0,8 e passasse a ser 0,92? É outro problema fácil de resolver. Eu sei quanto que é a potência ativa, eu sei quanto que é a potência reativa naquele problema anterior, sei qual é a nova potência aparente, porque será a potência ativa, que não se altera, dividido pelo novo fator de potência. Calculado a nova potência aparente, eu calculo a nova potência reativa. O que eu preciso de banco de capacitor, ou seja, o QCAP, vai ser a potência reativa antiga menos a potência reativa nova, portanto, nesse exemplo, 2,6 MVAR. Vamos ainda avançar mais um pouquinho, mais dois exemplinhos, simplesmente para calcular a corrente numa carga onde tem potência ativa e potências reativas diferentes. Por exemplo, a corrente numa sala de aula. Digamos que uma sala de aula tenha 20 luminárias de 32 MVAR e 2 ar-condicionados. Só cargas diferentes. Eu tenho, então, que, no caso das luminárias, o fator de potência é 0,92, no caso do ar-condicionado, 0,90 e 92. Observe que são potências, fatores de potências diferentes. Por quê? Porque aí eu tenho que calcular o P e o Q da luminária, o P e o Q do ar-condicionado, e aí, como todo número complexo, a gente soma as partes reais, soma as partes imaginárias, para obter a potência complexa total. Vamos lá. Então, potência ativa, calcula-se a potência aparente, calcula a potência reativa, mesma coisa para a luz, soma a parte real, soma a parte imaginária e tem a potência total, potência aparente total. Com a potência aparente total, eu calculo, ou a potência complexa, eu calculo a corrente, sabendo que na minha sala ela está sendo alimentada fase neutra através de uma tensão de 220 volts, que é a minha referência. Mudando um pouquinho o problema e encerrando a aula, considerando agora 50 salas, eu quero não mais a minha corrente na sala de aula, mas no transformador. Isso quer dizer que eu vou querer, a tensão passa a ser 3,8, fase ou tensão de linha, calculo P, calculo Q, calculo S, e a nova corrente vai ser a potência trifásica dividido por raiz de 3 vezes tensão de linha, que vai dar 4,67 amperes. Era isso que eu queria mostrar nessa aula. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima.